Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da BR Partners, pessoal, e um grande potencial de valorização, fora o mega dividendo que a empresa anunciou, que inclusive vai pagar no dia 26 de novembro. Falta 2 dias para pingar um baita provento da BR Partners e tem mais, tá? Para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês que hoje seria uma das small caps mais baratas que temos aqui na Bolsa de Valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. A BR Partners, ela representa a terceira maior posição da carteira do canal. Perceba que hoje eu tenho 16,27% do meu patrimônio nas ações da BR Partners, tá? Então é aí uma posição bem grande da carteira do canal e hoje eu tenho 1.645 ações aqui da empresa. Antes de mais nada, da gente falar sobre dividendos, potencial da empresa para o longo prazo, precisamos entender um pouco o que é a BR Partners, tá? Porque todo mundo já sabe que ela é uma small cap, uma empresa aí com valor de mercado apenas de 2 bilhões, tá? Quando a gente coloca no mercado financeiro, small cap são empresas que têm um valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais, tá? E microcaps, que é no caso a BR Partners, tem um valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. E a gente percebe que hoje a BR Partners, a principal linha de negócio dela são 4, na verdade. Portanto, ela é um banco, porém um banco de investimentos, tá? Ela não tem atividade de crédito em suas operações, então ela não tem risco de inadimplência. É totalmente diferente dos bancos múltiplos e dos bancos tradicionais, que dependem ali do crédito, né? Tem risco de inadimplência. Então, o negócio da BR Partners, ele tende a ser bem mais verticalizado. Claro que depende de um juro mais baixo para poder crescer, mas mesmo uma empresa que está com um juro elevado, perceba que ela tem tido um bom ROI, boas margens, tá? Então ela tem feito aqui o seu dever de casa muito bem feito. Se nós pegarmos aqui, ó, as áreas de negócios da BR Partners, percebemos a área de Investment Banking, tá? Que se destaca na assessoria financeira de fusões e aquisições no Brasil. A empresa vem atuando nesse ramo aqui desde 2009, que foi a sua fundação a princípio, né? Aqui a parte de mercado de capitais, que a empresa acaba ganhando com IPOs, e também no mercado de dívidas. Quando a gente está com uma bolsa em alta, queda na taxa de juros, né? A gente tem uma perspectiva de que a BR Partners ela pode captar IPOs na bolsa e ganhar com essas intermediações, tá? Percebemos também a gestão de patrimônio, que aqui eu acho que está o grande diferencial da empresa. Ela tem crescido muito na parte de wealth, ou seja, gestão de grandes fortunas de família de alta renda. Então, pessoal, independente de juro alto, independente de juro baixo, a BR Partners sempre vai estar lucrando nesses negócios, porque o rico, ele sempre vai continuar tendo dinheiro para ficar exercendo os seus serviços. É indiferente para ele, pessoal, se o rico tá aí consequentemente com um juro de 20% ao ano, ele vai continuar tendo dinheiro sempre, tá? Esse é o que eu acho a vantagem competitiva na BR Partners. E quando a gente pega aqui a análise de resultados do terceiro trimestre, perceba que mesmo com o ambiente de juros que não tem favorecido o negócio dos bancos de investimento, a empresa tem tido uma receita consolidada, tem tido lucro líquido bom, tá? Lucro líquido positivo, é uma empresa que nunca deu prejuízo desde a sua fundação. A margem líquida segue bem alta, é uma margem líquida de tecnicamente empresa de transmissora. E o índice de Basileia também está muito bom, que mede a alavancagem dos bancos. Perceba que o índice de Basileia aqui dela é de 20,4%. Então perceba que é um bom índice de Basileia, né? A empresa aí, consequentemente, tem tido uma boa rentabilidade. E perceba que ela tem contemplado um payout, distribuição de dividendo para o acionista, né? De 80%, aquele tipo de empresa que consegue distribuir uma grande fatia do seu lucro na forma de dividendos e ainda consegue crescer a uma taxa elevada, pessoal. Porque BR Partners, se nós pegarmos aqui, ó, o histórico da empresa, claro, eu posso considerar uma mediana se eu colocar aqui, né?
Lucro líquido de hoje está de 180 milhões, dividido aqui por 2020, que foi de mais ou menos 22 milhões. Temos aqui uma empresa que cresceu o seu lucro em 718%, o que se eu aplicar a taxa anual equivalente, hoje na BR Partners, nos últimos 5 anos aqui, né? 780% de retorno. Então, se eu falar a grosso modo, ela tem crescido a uma taxa de 54% ao ano, mas não é sustentável. Eu vejo o BR Partners crescendo de 18% a 20% ao ano. 20% ao ano, tá? Que a empresa tem conseguido crescer de uma maneira agressiva. Então, hoje, mesmo uma empresa pop, porque o pessoal tá achando que BR Partners tá cara. Pessoal, não vamos ser ali simplistas. Não é porque a empresa subiu aqui um monte na cotação que ela está cara. Ela veio ali dos seus R$15, né, para esta região dos 19. Então o que que acontece? Hoje a empresa tá barata porque ela ainda negocia um PL de 11,74 vezes. Para small caps a gente não olha para Graham, não olha para preço teto. Preço teto é por último, tá? O preço teto para mim, ele é bem secundário mesmo, apenas para você receber uma porcentagem de dividendos. Porém com small caps você não quer isso, você quer crescimento, mas você quer saber se você tá pagando abaixo do valor intrínseco nessa ação. Se eu pegar aqui, ó, hoje a BR Partners negocia um PL médio de 11,74, o PL projetivo pode ser até menor do que esse, porque no ano que vem ninguém tá falando para nós, mas já vamos ter uma queda na taxa Selic, tá? Consequentemente, uma queda na Selic já pode fomentar os negócios da BR Partners e fazer o lucro líquido crescer mais, talvez alcançando 220 milhões até 230 milhões, fazendo com que hoje, tá, a ação com 2,2 bi de valor de mercado esteja cotada por um PL projetivo aproximado de 9,5. Então o mercado já pode estar precificando uma baixa nos juros, fora que a empresa ainda continua barata. Colocando o múltiplo do PEG Ratio do Peter Lynch já no curto prazo, a gente percebe que para uma empresa que tem crescido a uma taxa de 20% ao ano, ela está com um PEG Ratio de 0,58. É barato, já que o Lynch falava que abaixo de 1 é uma empresa descontada. Para hoje a BR Partners estar cara, o crescimento dela deveria estar igual ao seu PL, que seria mais ou menos de 20 vezes, tá? Então a gente ainda tem um espaço para valorização no curto prazo aproximado de 70,3% na cotação, que hoje é lá 19,30, ela poderia valer facilmente na bolsa, principalmente com uma queda na taxa Selic, aproximadamente R$32, que ainda seria uma empresa pequena, tá? Seria uma empresa ali de 4 bilhões de bolsa, seria uma small cap ainda, mesmo ela subindo 100%. Então sim, acho um potencial bem interessante, já usando aqui a lógica do Peter Lynch. Fora que ela ainda nem chegou no preço justo dela de IPO. O preço justo aqui é de 13, tá? Considerando o IPO. Fora que naquela época ela lucrava bem menos. Você acha mesmo que ela não vai superar esse PL, lucrando tanto que ela tá lucrando hoje, quase que o quíntuplo do que ela lucrava ali em 2021? Então assim, pessoal, não vamos ser simplistas. Não é porque uma ação subiu que ela está cara. Você tem que olhar se o resultado dessa empresa também não está crescendo. E ela não é uma empresa cíclica, tá? Que não tem uma demanda inconstante, ela é uma empresa com uma demanda inelástica, cresce ao longo do tempo. Então, os bancos de investimento não são ações cíclicas. O Banco do Brasil, por exemplo, é cíclico por conta do agro. A BR Partners não, ela depende apenas de suas atividades operacionais, cujo ela consegue ter controle. E perceba que mesmo com uma Selic em alta, o BRBI, BR Partners, tem tido sim um bom controle, digamos assim, da sua dívida. Na dívida ela não tem porque ela é um banco, mas do seu resultado operacional, digamos assim, né? E a margem líquida está de 54%, margem de transmissora e preço justo das ações no curto prazo é de mais de R$30. Fora esse dividendo, se ela continuar repassando 80% de payout neste PL atual, PL projetivo, vocês viram que é de 9,5. Então se ela repassar 80%, ela pode pagar com tranquilidade aqui, né? Tecnicamente, ó, vamos dividir 9 vezes aqui de PL, dividido, né? Consequentemente, a gente utiliza 1 dividido por 9, fiz o cálculo errado, pessoal. 1 dividido por 9, que aí dá o earning yield de 11,1%. Aí você multiplica isso por 86% de payout. Então ela poderia pagar para você 9,5% ao ano em dividendos, considerando apenas o resultado operacional. Só que aí é que tá, todo ano a empresa paga um extraordinário, que é advindo do seu excesso de capital para outubro e para dezembro de cada ano. Então no que isso significa? O extraordinário, ele é fora do dividendo operacional e geralmente tende a ser de 5 a 6%, como o de agora. Agora, pessoal, a BR Partners, para vocês terem uma ideia, ela anunciou um dividendo de R$1 por ação, que inclusive, tá, vai ser pago, a própria empresa citou aqui, ó, no site de RI, né, que ela anunciou R$1 por ação. E, consequentemente, pessoal, nessas cotações atuais, R$1 por ação que será pago no dia 26,
será aproximadamente ali para o acionista receber de forma líquida, isso aqui é dividendo extraordinário do excesso de capital, será de 5,2% ao ano. A empresa nem tem o que fazer com esse dinheiro. Eu vou receber esse dividendo? Já recebi. Como assim, Pablo, você já recebeu? No caso de 26, mas eu adiantei, pessoal. No caso, eu adiantei. Eu tinha um caixa ali guardado, tá? Um dinheiro guardado. O que que eu fiz? Eu calculei quanto eu ia receber dividendos da BR Partners. Até postei aqui na parte da comunidade, ó. Eu iria receber, com a minha quantidade de ações de BRBI, né? Aproximadamente R$ 1.676, que eu comprei mais uma ação, mas eu vou receber sobre uma base de 1.644. Eu adiantei esse dinheiro aqui na carteira do canal e usei para comprar ações do Banco Itaú, né, a este preço. Aí o que vai fazer? No dia 26 vou receber o provento e vou acabar recompondo o meu caixa, que vai acabar dando no mesmo, eu apenas adiantei o dividendo. Então eu acabei pulando no tempo, me beneficiou bastante, né? Pude fazer isso pelo menos nesse mês pontualmente. Se você consegue adiantar um dividendo com o dinheiro que você tem guardado, isso é maravilhoso, claro, né? Desde que não prejudique aí o seu cotidiano. E aí, de qualquer forma, pessoal, a empresa tem esse extraordinário sempre para pagar, todo ano vigente, fora o operacional. Então, para o próximo ano com uma Selic em queda, ela poderia pagar, quem sabe, 13 a 15% ao ano de novo, somado com um extraordinário e mais o operacional que ela poderia te pagar. Se você não quer ter trabalho de pegar o lucro, dividir pela quantidade de ações, basta você pegar o Earning Yield, tá? Pega divide pelo PL até mesmo atual da empresa, supondo que o lucro líquido não cresça, o que eu não acredito, e que ela pagará 80% desse lucro na forma de provento. Então você tem 6,8% ao ano, somado com extraordinários, ela poderia pagar 12,8% ao ano no pior dos cenários, caso aí o lucro não saia do lugar, que eu não acredito. Com uma Selic em queda, já beneficia automaticamente o negócio da BR Partners, tá? Fora também que o índice de small caps continua bem depreciado e a BR Partners compõe esse índice. A gente tem o Ibovespa que está subindo tecnicamente, o índice de small caps não tem acompanhado na mesma magnitude. Geralmente quando a gente engata um ciclo de alta na bolsa brasileira, as small caps sobem de 3 a 4 vezes mais do que o Ibovespa. Então imagina só uma BR Partners se valorizando fortemente, sendo cotada por 20 até 25 vezes lucro. É totalmente possível, mas aí você tem que ter coragem para comprar. Em particular, estou comprando. Quando eu atingir minha meta de ações no Itaú, que eu pretendo atingir ali umas 1.500 a 1.600 ações, fazer o Itaú representar 35% da carteira do canal, eu posso sim voltar a comprar BR Partners nesses preços de 19 a 18 reais, que eu acho um preço bastante interessante, ainda mais agora que a gente tem uma confirmação clara de que a taxa Selic vai ser reduzida. Então mostra que mesmo após essa alta nas ações, o preço está barato. Seria diferente se a Selic fosse ficar mais alta por mais tempo, tá? A empresa ficasse patinando lucro, aí eu preferiria esperar um preço mais competitivo, voltando ali para os 15 reais, 16. Mas agora que a gente já sabe que a Selic vai cair de verdade, já sabemos aí que BR Partners vai lucrar fortemente, então, pessoal, ainda acho que nesses preços 19 é cabível aportes, tá? Então posso sim, depois de atingir a meta no Itaú, ir comprando aqui BR Partners e sempre pretendo deixar ela como terceira posição na carteira, para me aproveitar dessas sinergias de crescimento, tanto de valorização e também de bons pagamentos de dividendos que podem acontecer. Você vê, eu recebi uma paulada de dividendos dela, R$ 1.676, cujo eu usei para reaplicar no Itaú. Se não fosse por ela aqui, eu não teria aumentado a minha posição nas ações do Itaú. E vice-versa, os outros dividendos serão pagos, eu posso também usar para alimentar mais ações aqui na carteira do canal. Agora só um cálculo bem interessante, que é o pessoal tende a se basear muito no curto prazo para a parte small caps. Eu não, eu olho para longo prazo, tá? E se a empresa, vamos supor o seguinte, o retorno monstruoso que a BR Partners poderia trazer na carteira do canal. Se BR Partners continuar crescendo a uma taxa média de 20% ao ano na perpetuidade, pelo menos para os próximos 10 anos, porque é irreal fazer com que a empresa cresça isso para sempre, tá? Mais 20% ano para mais 10 anos no tempo, hoje ela lucrando, né? 180 milhões de reais, daqui a 10 anos ela poderia lucrar 1,1 bilhão de reais. Imagina se o mercado paga para ela o mesmo múltiplo histórico. Nem vou considerar um múltiplo de mercado de alta, vou considerar um múltiplo conservador de 13 vezes, que é a média do Ibovespa. Então a gente poderia ter uma empresa que valesse lá daqui a 10 anos quase 15 bilhões. Dividido por este valor de mercado que você paga hoje numa BRBI, você teria um potencial de alta de 573% na cotação. Fora os dividendos, que tende a ser de 12 a 13% ao ano. Esse retorno vai ultrapassar facilmente mais
de 1000%, tá? Então perceba que small caps, essa é a vantagem. E é raro você encontrar hoje em small caps uma empresa que cresça a uma taxa elevada e que ainda te pague um dividendo interessante, porque small caps não priorizam o pagamento de proventos. Elas priorizam reinvestir o capital para aumentar a sua base de market share. E não é o que a BR Partners tem feito. Ela tem crescido, ganhado fatia de mercado e ainda distribuído grandes proventos. Por isso que na parte small caps eu acho ela a maior joia rara de todas as small caps que eu tenho aqui na bolsa, tá? Eu acho ela até melhor que a Unifique, porque a Unifique distribui menos, a BR Partners distribui mais e cresce a uma taxa mais elevada com risco baixo, rentabilizando o capital do acionista com ROI de 20% ao ano, tá? Por isso que eu sigo bem otimista e acho que o retorno será sim bem elevado. Nossa, Pablo, bem interessante a sua análise, gostei bastante, tá? Só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz, eu não acompanho o mercado financeiro de perto. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, traga uma tranquilidade sem ocorrer tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. O segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. 10 mil inscritos temos como meta. Macetem o dedo no like, compartilhem esse vídeo e já comentem aí se vocês têm ações da BR Partners e qual é a sua expectativa no médio e longo prazo. Em particular, tem as ações da empresa e estou bem otimista com o futuro. E graças a Deus aí, graças aí ao caixa que eu tinha guardado, eu consegui adiantar esse dividendo que eu vou receber daqui a 2 dias e para comprar mais ações do Itaú, tá? E quando eu receber o dividendo, claro, vou recompor o caixa e esperar outras oportunidades aí aparecerem. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!